E aí eu queria que você explicasse para o nosso pessoal o que é um projeto de Greenfield e que tipo de oportunidade nós temos aqui no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de projetos de Greenfield. Primeiro, é sempre bom fazer um disclaimer assim, sobre o BRT. Né? O BRT, ele é um erro conceitual. Não é um erro conceitual. Tecnicamente, qualquer especialista em transporte vai falar isso. Por quê? É uma questão, vou tentar explicar muito rapidamente, né? Porque existe um negócio chamado, se estuda, né? Chamado capacidade dos modos de transporte. Então, o que acontece? Quem é que define um modo de transporte? Quando eu sou governo, ou eu sou o planejador de uma região metropolitana, quem é que vai definir o plano de diretor de transporte urbano? Quem que vai definir todo o planejamento? É simplesmente um negócio chamado demanda, estudo de demanda. Os polos geradores de tráfego, geração de tráfego, atração de tráfego. Então você faz os estudos de origem e destino, define os corredores, define tudo que tem naquilo ali para eu entender o seguinte: qual o modo de transporte que eu vou fazer aqui neste corredor para atender essa demanda. Ora, na hora que eu faço isso, eu tenho que colocar o transporte correto. No caso dos corredores do BRT, é uma questão que não precisa ser especialista em transporte. É só você assistir lá os jornais matutinos das televisões brasileiras do Rio de Janeiro, que quase todos os dias tem lá mostrando o que acontece nas estações da Zona Oeste, né, na Zona Norte da cidade, lá na Zona de Santa Cruz, Campo Grande, e é questão matemática, né? Ou seja, você tem modos de transporte que não conseguem atender as pessoas. Então as pessoas vão em condições desumanas, aí vem as depredações, vem as situações todas que não são convenientes. Então o que acontece? Corredores de grande demanda, de alta demanda, você tem que colocar transporte de alta capacidade. E o que é um transporte de alta capacidade? Normalmente, geralmente no mundo, transportes de alta capacidade são os transportes metroferroviários. Ou é metrô, ou são os trens suburbanos, dependendo da região. Nenhum monotrilho, como tem em São Paulo, ele é um transporte de alta capacidade, é de média para baixa capacidade. Assim como o BRT. O BRT, eu fui estudar BRT em Bogotá, Curitiba, que foi o precursor, depois levou isso para Bogotá. Quer dizer, tudo aqui, quando o BRT chegou aqui, ele é um sistema esgotado. Ele é muito bom sistema para corredores de média demanda, para você ter média capacidade, dependendo se for em pista dupla, com ultrapassagem das estações. Se ele não for assim, ele vai ser de baixa capacidade. Então você tem que entender que isso é fundamental na hora de construir. Aí por que então que foi feito isso? Ali é um projeto, lógico, o Greenfield é um projeto, né, que sai do zero, né? Vamos simplificar aqui a palavra. É um novo projeto pioneiro, não necessariamente pioneiro, mas um novo projeto do zero, começa ali fazer toda a sua construção. Logicamente, ali deveria ter sido planejado ou construído uma linha de metrô, seja subterrânea, seja enterrada, como se diz, ou em superfície talvez segregasse muito aquelas regiões ali, ou elevado, né? Tanto faz, né? Metrô não necessariamente tem que ser enterrado, isso é outra confusão que as pessoas fazem, né? Metrô é uma questão de características operacionais, né? Então, naquela, por exemplo, vamos citar o mais conhecido ali, o Transoeste ou Transcarioca, né? Que são corredores ali que não foram feitos na época, certamente por falta de recursos. Não há. Então, por exemplo, o metrô da chamada linha 4 do Rio de Janeiro, que deveria ter ido até o terminal Alvorada, para quem conhece aqui, não foi concluído. Fizeram ali uma situação que não é a verdadeira linha 4 do planejamento, aí que vem depois aquele assunto de não seguir planos, né? Fizeram até ali o Jardim Oceânico, e dali você colocou um BRT. E é uma questão matemática, não tem ali muita coisa de especialidade. Imagina você chegar com um trem, na hora de pico, né? Você dimensiona outra coisa, você dimensiona transporte nos horários de pico, não nos horários de vale, que a gente chama entre picos, né? Então você chega com um trem que tem uma capacidade de 1.200 pessoas, ele vai chegar ali na Jardim Oceânico com menos pessoas, talvez 800, tá bom. Você descarrega 800 pessoas na plataforma
para elas fazerem a transferência, né, como o pessoal gosta de falar muito, transbordo, né, uma transbordo de carga, né, mas vamos lá, usar ali a baldeação, que é outro nome que se usa muito, né, a transferência do metrô para o BRT. Vamos dizer que das 800 pessoas, 200 ou 300 moram aí naquela região, saiam a pé, mas 500 pessoas precisam ser atendidas ali a cada 4 minutos, 5 minutos que o metrô vai chegar no headway, né, que é o intervalo entre trens. Quando essas pessoas chegam ali, eu teria que ter ali um transporte para absorver essas pessoas. Aí vem o BRT, tem ônibus com capacidade de 160 passageiros, 180, que não deveriam estar ali 10, 20, 30 ônibus em fila saindo a cada 1 minuto. Isso não existe, não acontece, né? Não tem. Né? Então, aí acontece o quê? As filas ali naquele lugar, isso na hora da tarde, na volta e na vinda. As pessoas vão chegando nas estações lá das regiões da Zona Oeste para entrar em transporte de 160 lugares e não conseguem, por quê? Porque o intervalo de trens às vezes é 7, 10 minutos e você vai acumular pessoas nas plataformas. Isso cria o quê? Revoltas, insatisfação e vai gerar, logicamente, infelizmente, a violência, a degradação, o vandalismo. Então o BRT é uma questão conceitual. Então, por exemplo, o BRT ele é muito bom como alimentador. Então eu tenho corredores atendidos por metrôs, por trens, ele pode funcionar perfeitamente como alimentador de transporte de alta capacidade. É aquela história que vem do plano de Estado, que nunca tivemos no Brasil, né? Nós temos planos de governos, e isso acontece, não é de hoje, isso acontece há 30 anos, né? Cada governo que entra, cada governador, vamos falar em governo estadual, tem o seu plano, a sua ideia, ele não pode seguir uma situação anterior. Então isso é inadmissível. Eu tinha que ter projetos, planos urbanos, planos de tudo que você quiser, em termos aí de planejamento urbano, apartidários e apolíticos, que seguissem linhas técnicas. Logicamente, todo plano tem que ser modernizado, todo plano tem que ser ajustado, porque o tempo passa, as modernidades acontecem, e você ajusta plano, você não muda a bel prazer. Se eu falar do Rio de Janeiro, eu estou falando do Brasil, estou falando de toda a cidade, até de São Paulo.